Ruben Amorim promete que o Sporting vai lutar para voltar a ser campeão. Garante que a equipa vai fazer tudo o clube. Especialmente aos sportinguistas, vamos tentar fazer tudo pelo clube, tentar ganhar títulos, fazer o mesmo que fizemos no último ano. Acima de tudo, dar tudo pela camisola e honrar o clube que representamos. Ruben Amorim, que recebeu o prémio Artur Agostinho do jornal Record como figura do ano, um prémio merecido, Otávio? Sim, totalmente. O Ruben Amorim fez uma época extraordinária. Depois daquele episódio da mudança, em que foi altamente criticado por algumas fontes sportinguistas, pondo em dúvida o merecimento. O certo é que o Varandas acertou na mousse. Passado algum tempo e articulando melhor, se quiser, o perfil dos jogadores que interessavam ao Sporting, não podemos esquecer que no primeiro ano, inclusive, deu aso ao aparecimento de candidatos. Eu quero ver eles agora. Esses candidatos que se posicionaram nessa altura, quando começaram as críticas, que ele tinha um ano e pouco de mandato. Eu quero vê-los agora vir ao terreno e perfilarem-se para disputar a liderança com ele. O Amorim formou uma equipa, fez alterações necessárias, fez uma aposta, se assim quisermos, mas não se esqueceu de buscar jogadores com grande experiência a nível de competição, até alguns com experiência em campeonatos, que alguns chamam do top 5, e que hoje o Sporting os projetou ou os valorizou para o mercado, tendo partido desportivo disso, mas valorizou-os em termos económicos para os clubes da sua origem. Mas isso, o importante é o aspecto esportivo. E o Ruben fez um trabalho extraordinário. O Sporting está a ter continuidade, ultrapassou todas as situações que poderiam ter causado alguma perturbação, como foi a eliminação da Liga Europa o ano passado, quando foi os resultados com o Ajax, emergiu com um conjunto qualificado, uma equipa com uma dinâmica própria, que efetivamente, com alterações que acontecem, mas que a equipa não oscila muito, e naturalmente o Amorim é mais que merecedor de todo de receber este prémio, um prémio que é de um homem chamado Artur Agostinho, que é uma das grandes referências, devia ser uma grande referência para muita gente do jornalismo nacional. Jorge, é o principal candidato ao título. Sabemos que o Futebol Clube do Porto está no primeiro lugar, mas muitas vezes se diz que o campeão é sempre o favorito. Depois do que já vimos de Futebol Clube do Porto e de Sporting até ao momento, o Sporting tem mais condições que o Porto? Eu acho que são duas equipas, apesar de modelos diferentes em termos de jogo, processos diferentes de jogo, eu acho que são duas equipas que são aquelas que são as equipas mais competitivas, aquelas que, digamos, que mais comprometidas com o jogo, com processos muito mais consolidados, que entendem que os níveis de competitividade e de níveis competitivos são sempre iguais, são equipas com aquele conceito de vitória, que acreditam sempre que a vitória vai acontecer e que correm muito. Nós vemos o Porto a correr muito, vemos o Sporting a correr muito, são sempre equipas que correm sempre muito mais do que propriamente, no caso do Benfica, são equipas que correm mais, têm uma atitude competitiva diferente, e isso são coisas que se criam, não são coisas que se agora, chega-se lá, uma varinha mágica qualquer, e a gente diz, aqui estamos nós, vamos aqui correr o dobro ou correr o triplo. Não é assim, as coisas não são coisas que têm que ter já bases consolidadas, e isso foi feito pelo Ruben quando chegou, foi criando a sua base, os seus níveis competitivos, as coisas foram acontecendo, e hoje há uma equipa que realmente está muito consolidada, em que eu brinquei aqui um bocadinho da outra vez aqui com o Diamantino também, com as tais equipas, os tais jogadores Lego, não é? E os jogadores plasticina. Eu acho que, por exemplo, a equipa do Benfica tem muito jogador Lego. Se a gente for ver o Cebolinha, é um jogador Lego, já jogou em 8 ou 7 posições, quer dizer, e ainda não o puseram a jogar no lugar dele, segundo o empresário, não é? Quer dizer, aquele jogador só joga ali, não joga em mais lado nenhum. Pronto, aqueles jogadores só jogam naqueles sítios, se mudam de posição já não jogam. Nós vemos o Porto e o Sporting que mudam
de posições. Há jogadores que jogam atrás, jogam à frente, jogam ao lado, ninguém se queixa e todos correm pela equipa, não é? E isso, para mim, eu acho que é as situações similares entre estas duas equipas, é realmente isso, é os níveis de competitividade e o compromisso que têm com... E vou falar mais também, a solidariedade entre eles, entre os próprios jogadores. Antes de criticarem, apoiam-se. E isso parece que não é que ajudam a que, neste momento, estejam as duas equipas e o Sporting tem vindo a fazer uma escalada desde o ano passado, há 2 anos, com o Ruben Amorim, quando se punha tudo em causa, realmente de que tudo podia ruir, não ruiu, cimentou-se e temos um Sporting, acho que com toda a justiça, o Ruben tem esse prémio. Manuel, Ruben Amorim chegou a ser criticado por ter optado por um plantel que alguns, à vista de alguns, parecia curto na altura, com poucas opções para cada posição. O Sporting tem tido casos de Covid, tem tido lesões e mesmo assim não tem perdido pontos. E estamos agora a avaliar o campeonato, não é? Não tem perdido este Sporting. É um Sporting até mais consistente do que aquilo que podia parecer à partida, olhando só para a lista de jogadores? Claramente. Eu acho que o Ruben Amorim é claramente, neste ano e meio, o homem mais consensual do futebol português. Quer dizer, tem um trajeto impressionante que permitiu ao Sporting ganhar o campeonato, mas ganhá-lo com autoridade, não foi de qualquer maneira. Quando o ganhou pontualmente, em termos de pontos, ainda não tinha perdido nenhum jogo e só perdeu um depois a partir daí. E, portanto, isso é algo de grande valia. Ganhou a Taça da Liga, fez, de facto, uma época extraordinária e continuou nesta. E isto, aquilo que o Sporting tem feito, que Ruben Amorim tem feito, às vezes parece milagre, não é? Porque não tem perdido, de vez em quando, alguns jogadores importantes e, mesmo assim, a equipa responde. Eu lembro-me que o Pedro Gonçalves não jogou com o Porto, por exemplo, e o Sporting foi claramente superior ao Porto nesse jogo. Devia ter ganho, empatou, mas... Jogou com o Benfica sem Coates e Palhinha, por exemplo. Jogou também, com o Benfica sem o Coates e sem o Palhinha. E jogou na Europa com várias baixas e mesmo assim ganhou 3 jogos e qualificou-se. E, portanto, isto de facto, permitiu o Ruben Amorim. Vamos lá ver, quando a gente fala do Dr. Frederico Varandas, o primeiro ano de Frederico Varandas é um desastre. Não é? E, portanto, estaria a aprender, temos isso, mas de facto é com a entrada de Ruben Amorim que tudo parece encaixar-se, porque Ruben Amorim, que tem poder, obviamente, e exerce-o dentro do Sporting, é público, tem um tipo de jogador que quer e consegue que mesmo jovens desempenhem as funções que ele pretende em cada ponto do campo com grande eficácia. E a equipa defende sobretudo muito bem, portanto é muito difícil ganhar. E portanto Ruben Amorim de facto ganhou os prémios todos, do jogo, do Record, ganhou até o do CNID também, como é óbvio, com todo o merecimento e sobretudo tem mostrado isso, essa capacidade para em cada momento, mesmo com as baixas, a equipa responde com miúdos, com outro tipo de jogadores, a equipa responde e isso quer dizer, tem que ser atribuído ao treinador porque antes não existia. Olhando para as duas equipas que lideram o campeonato diamantino, com o Porto com essa vantagem, quem é que antevês que possa perder mais pontos até ao final? É difícil. O Amaral há pouco tocou num ponto que eu acho que é essencial para se perceber porque é que as coisas estão assim neste momento. É que são duas equipas com uma intensidade competitiva muito superior à do Benfica. Com modelos diferentes, como o Amaral disse. Futebol Clube do Porto com uma equipa com mais agressividade, uma equipa mais retilínea, muitas vezes, e o Sporting com um jogo muito consistente. Começou Ruben Amorim pela defesa, e bem, uma equipa que defende muito, muito, muito bem. Aquilo que eu disse na altura da saída de João Mário em relação a Mateus Nunes, a mim pareceu-me, está a confirmar, que Mateus Nunes dava para aquele modelo de jogo do Sporting aquilo que João Mário não conseguia dar.
a maior aproximação, o maior transporte, a maior velocidade, a maior agressividade, deu Mateus Nunes, aquilo que João Mário dá outras coisas, mas aquelas não dá, e a equipa do Sporting ficou a ganhar muito com esta mudança de características de jogadores para aquele modelo de jogo. E depois Rubén Amorim fez aquilo que todos os clubes gostariam de ter, um treinador que, sem gastar muito dinheiro, indo novamente à formação do Sporting, que era até há uns anos o ADN do Sporting, ir à formação, descobrir jogadores, fazer aquilo que os adeptos também gostam, mas com qualidade e com consistência. Viu-se neste último jogo aquilo que fez com aquele miúdo moçambicano, Jenny Catamo, que é um excelente jogador. Não teve problemas absolutamente nenhuns ainda com a equipa em 0-0 ter lançado um miúdo que nunca tinha jogado na primeira equipa e, portanto, Rubén Amorim está a fazer aquilo que todos os adeptos de qualquer clube desejam. Ganhar, apostar na formação e vamos ver quanto tempo é que ele vai durar no Sporting. Muito bem, ainda vamos avançar com o Sporting e também numa perspectiva de mercado de transferências. Rubén Amorim quer um central e um avançado. O treinador já comunicou aos responsáveis do clube que o central é a prioridade. O Sporting vai agora avaliar as opções disponíveis no mercado, mas Frederico Varandas não está disposto a fazer grandes investimentos. Mais do que reforços, Rubén Amorim quer manter o atual plantel, tal como tem afirmado publicamente. A CMTV sabe que Frederico Varandas já garantiu ao técnico que não vai negociar nenhum dos indiscutíveis do plantel nesta janela de mercado. O Atlético de Madrid estará interessado em Sarabia. O clube de João Félix junta-se ao Real Madrid e pode avançar para o Internacional espanhol quando terminar o empréstimo ao Sporting. A imprensa francesa escreve que a boa época que Sarabia está a fazer despertou o interesse de alguns clubes espanhóis. Reforça que o Atlético de Madrid é o mais recente emblema a entrar na corrida. Rubén Amorim já falou sobre a continuidade do jogador de 29 anos em Alvalade. O técnico diz que o Sporting não deve ter condições para manter Sarabia depois do final da época. Manuela, há pouco falávamos e até coloquei a questão sobre as críticas que foram feitas da extensão do plantel do Sporting, mas temos aqui um caso, por exemplo, de Sarabia, que dificilmente continuará além desta época. Rubén Amorim foi o primeiro a dizê-lo, é um jogador muito caro para a realidade do Sporting. O Sporting pode olhar para esta janela de mercado já na perspectiva de encontrar soluções para a próxima época para um jogador como o Sarabia ou outras posições que identifique que precisam de jogadores? Encontrar um jogador como o Sarabia não é fácil. Não é fácil, sim. Não é nada fácil em qualquer Mas sabemos situação. que Rubén Amorim gosta de preparar os jogadores, não é? Ele muitas vezes fala, por exemplo, de ter lançado Mateus Nunes na época passada, já pensando que ia precisar muito dele esta época, não é? Sim, obviamente, aliás, aquilo que se percebeu desde o início, o problema quando foi do João Mário não foi o João Mário em si, quer dizer, foi o facto o Sporting fez uma determinada opção que me parecia, ou que pareceu a quase toda a gente correta, de todos os pontos de vista, que foi apostar no Mateus Nunes, só que andou um bocadinho a brincar com o João Mário, que não me pareceu bem, esse é que foi o problema. O Rubén Amorim, não tenho dúvidas que de Sarabia gosta muito, é um jogador que quis vir para o Sporting, que foi uma oportunidade de facto única, que no contexto em que veio, porque ele para jogar na seleção espanhola tinha que jogar e portanto encontrou um clube onde o podia fazer relativamente perto de casa e tudo mais, sem perder dinheiro, porque o PSG paga boa parte do que ele ganhava. Sporting, que foi uma oportunidade de facto única, que no contexto em que veio, porque ele para jogar na seleção espanhola tinha que jogar e portanto encontrou um clube onde o podia fazer relativamente perto de casa e tudo mais, sem perder dinheiro, porque o PSG paga boa parte do que ele ganhava, foi de facto uma trouvaille como é difícil encontrar. De modo que encontrar um jogador como o Sarabia é uma oportunidade de mercado que surge uma vez de 20 em 20 anos e no caso surgiu porque Antero Henrique tinha essa possibilidade pelos contactos que tem no PSG, portanto quando sei foi ele que pilotou essa cedência ao Sporting. E, portanto, isso fez toda a diferença naquele momento,
Mas é evidente que o nível salarial em que está a Sarabia é quase impossível é absolutamente impossível que fique no Sporting, porque é de facto um jogador muito caro e um jogador que faz a diferença e, portanto, é muito natural. É um jogador com aquilo que tem feito, ganhou o mercado, para além do que tinha, ganhou o mercado, ainda por cima na seleção espanhola também, e, portanto, não é... Eu nem consigo imaginar encontrar um jogador como o Sarabia, com a experiência do Sarabia, com um jogador com a sua qualidade, com os golos que marca, etc., e conseguir trazê-lo de uma equipa como o Paris Saint-Germain para o Sporting. Foi um milagre, absolutamente. Jorge, Ruben quer um central e um avançado. A prioridade é manter os que tem, mas podendo ter mais, quer um central e um avançado. Entendes, até porque temos visto, por exemplo, a ter de colocar jogadores que normalmente jogam nas laterais como centrais quando não tem algumas baixas, e no ataque, já falámos várias vezes, também as opções só TT e Paulinho. Pois, mas tem o resultado, não é? Tem o resultado. Não, em termos dos centrais, é natural que queira mais um. É lógico, porque aqui e acolá, a época é longa, tudo pode acontecer, mas a equipa dos três defesas, os três centrais do Sporting são diferentes completamente do Benfica. Os centrais por fora do Sporting atacam a zona, e os centrais do Benfica, por exemplo, os três do Benfica, os que estavam, são jogadores posicionais, não são jogadores de assumirem lateral como não fazem o jogo anterior como faz o Mateus, não fazem um jogo anterior, mesmo jogando o Jogaio, como já o fazia no passado. Portanto, há ali digamos, jogadores mais multifacetados. É normal que Ruben queira cimentar um pouco mais a sua defesa e não a deixar muito à deriva em relação a ter só o Mateus Reis. Para mim tem sido uma surpresa enorme este ano, e depois às vezes até jogar ali com o Jogaio, como também já fez, ou mesmo com o Gonçalo Inácio, ou ter puxado. O Coates vai andando, as lesões podem acontecer, também tem Neto com alguma idade, não quer dizer que isso não tenha avalia, porque é natural que isso aconteça. Agora, o avançado, sim, eu penso que só tendo Paulinho para aquela situação, mesmo sendo uma linha avançada móvel, não é? Acho que o avançado é sempre até para dar continuidade àquilo que Sarabia, se calhar, certamente que não vai dar, que foi uma ótima descoberta, porque também por isso é que há os laços familiares, é um bocado para isso, é para haver essas descobertas aqui e acolá. Otávio, quanto a manter o núcleo do plantel, os indiscutíveis do plantel, parece-lhe que os adeptos do Sporting podem ficar descansados nesse capítulo, neste mercado? Não virão tubarões bater cláusulas de jogadores como, por exemplo, João Palhinha, que muito se falou? Mas esse é o drama, Andréia. Quando se fixa uma cláusula indenizatória, é de alguém vir bater essa cláusula. E a partir daí será a vontade do jogador, com certeza, que vai prevalecer, já que o clube não pode fazer, só pode fazer muito pouco para impedir a sua transferência. Agora, eu acredito totalmente que, efetivamente, estes jogadores estão empenhados, estes jogadores já demonstraram, estão solidários com um projeto e que, independente, vão esperar para o final de temporada. Aliás, o próprio Trezor disse que no final de temporada vai analisar a sua situação. No final da época, naturalmente, irão refletir sobre as propostas. Agora, o que eu espero é que não apareça nenhum empresário, e eu estou em crer que não, porque neste momento até a estrutura empresarial que efetivamente trabalha com o Sporting, com uma parte dos seus jogadores, embora pensando só como todos os outros em dinheiro, terão naturalmente todo o interesse em que estes projetos se consolidem para naturalmente valorizar muito mais os seus jogadores, como é o caso do Ugarte. Naturalmente que isto é bom, isto é agradável, o Sporting manter a sua espinha dorsal, tem sido valorizada em termos financeiros, desportivamente os resultados estão à vista, é preciso continuar.